próximo assunto que a gente tem que falar, que já dá gancho para isso. A crise que o Corinthians vem vivendo, né? Já é a segunda derrota consecutiva, perdeu para o Ituano, agora perdeu para o São Bernardo, entre crises aí de primeiro Mateuzinho, aí algumas falas do Mano Menezes, a questão da briga também do Mano Menezes com o Yuri Alberto. Então o Corinthians, mesmo tendo ganhado a copinha aí, não está num dos melhores climas. Inclusive, a gente vai pôr aí um pouco na tela aí essa discussão aí do Yuri Alberto aí, que teve uma polêmica aí, que o Mano Menezes chamou ele de burro, aí depois o Mano Menezes deu declaração que foi exagerado, que é coisa do campo, que no futebol às vezes as palavras são mais duras e que já está tudo certo entre ele e o Yuri Alberto, mas o fato é que isso aumenta ainda mais a crise aí no Corinthians, dá mais margem para falatório. E aí, Eric e Mike, eu queria ver com você, Mike, o que você acha dessa crise no Corinthians, o que está acontecendo com o Corinthians, como que você vê esse Corinthians, lembrando que também, depois a gente vai falar isso, mas também tem um clássico entre Corinthians e São Paulo aí que pode afundar ainda mais o Corinthians dependendo do resultado. Então, como que você vê esse Corinthians aí nesse momento, essa crise aí, Mike? Cara, ao meu ver, é um momento muito preocupante, porque são vários recortes aí de coisas ruins ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu já falei isso em outros momentos e continua sendo o meu pensamento, né? Corinthians vive hoje o reflexo de uma má administração das últimas gestões. Porém, quando teve a eleição e saiu um novo presidente ali, que era de uma outra galera, todo mundo tinha a impressão de que ia chegar e ia mudar alguma coisa. E acaba que vem se mostrando mais do mesmo e está entrando numa espiral aí que está difícil de sair, né? Essa situação do Mano Menezes com o Yuri, para mim, eu vi que foi resolvido no campo, mas ao meu ver, ao meu entender aí sobre a situação, não foi resolvido. Para mim, o Mano Menezes perdeu o vestiário já, tá? Então, assim, pode vir ali dizer que está resolvido, mas para mim não cola, não. Eu acho que essa situação internamente ainda é motivo de descontentamento, é motivo de discussão. E aí vem um clássico amanhã, terça-feira, onde encontra pela frente o São Paulo, time que enfrenta aí um tabu de nunca ter ganhado, né, na Neoquímica, e vem nesse momento aí do Corinthians. E aí tudo pode acontecer, né? Pode acontecer de quebrar o tabu e acontecer também a queda do Mano Menezes, que seria, ao meu ver, uma coisa boa pro Corinthians no momento, cara, para apagar um pouco esse fogo, tá? Eu acho que o Mano perdeu um pouquinho da mão aí, ele não blindou os jogadores dele, tudo bem, eu acho que ele não é o culpado pelo momento, tá? Eu acho que ele realmente não tem recurso humano para trabalhar ali e fazer um bom trabalho. Eu acho que são jogadores um pouco abaixo aí do que o Corinthians representa, mas isso não dá o direito dele agir como ele está agindo, né? E a gente já viu essa história em outros lugares. Por exemplo, Fernando Diniz estava com uma moral grande lá no São Paulo, e aí ele vira pro Tietê e chama de perninha. O que aconteceu? Perdeu o vestiário, foi mandado embora, num momento
relativamente bom dele ali no São Paulo, né? Então, assim, esse é o exemplo que me veio na cabeça mais rápido, né? Mas, ao meu ver, é a mesma situação que o Mano tá cavando, né? Eu não sei se ele realmente tem pretensões de sair e tá forçando um pouco a barra, porque ele viu que não vai dar para tirar nada de bom ali. Enfim, o que eu sei é que isso joga uma pimentinha a mais pro clássico de amanhã, né? E eu, como São Paulino, não tinha falado ainda, mas acho que nos meus comentários, né, já fica um pouco claro. Acho ótimo essa situação de amanhã. Eu quero mesmo é que acabe esse tabu. Não, com certeza, Mike. Eu acho que tem um pouco da sua visão. A questão que a gente já falou um pouco aqui sobre o Corinthians, primeiramente, tem a questão de uma nova diretoria assumindo agora que ultimamente tem trabalhado mais para apresentar patrocínios e fazer mais graça para a mídia, mas é claro que faz parte, né? Conseguir patrocínios, não estou falando que é ruim, ao invés de resolver os problemas internos aí do Corinthians, de entender o que o Corinthians precisa aí para voltar aos holofotes aí. A gente sabe, já comentou sobre isso, existe um processo para voltar aos holofotes e não é de uma hora para outra. A gente também já comentou aqui que as peças do Corinthians aí em relação aos outros times, São Paulo, Palmeiras, vou falar agora do Brasileirão em si, né, dos times brasileiros, Atlético Mineiro, o Grêmio, esses times aí, né, não só do Paulista, tem mais peças e mais elenco de qualidade do que o Corinthians no momento. Então, o Mano Menezes, nos últimos trabalhos dele, ele não vem bem, então ele não vem correspondendo aos times. Teve um lampejo aí do Internacional, que aí até perdeu o Brasileiro, que brigou acho que o ano retrasado, se não me engano, mas acabou perdendo. Nem sei se era ele, mas ele acho que começou o trabalho. E agora ele está gerando polêmica atrás de polêmica, teve a fala lá esqueci até o nome do jogador, não sei se vocês têm nome, do Cuiabá, que Ranieri. Isso, o cara não estava no Cuiabá, que aqui era Corinthians, já teve uma polêmica, agora mais a polêmica de novo com o Yuri Alberto, e aí fica um pouco difícil. Acho que talvez ele tenha que pensar, a gente não sabe o dia a dia também, o que ele está passando, mas acho que algumas atitudes é meio complicado. Mas é difícil a gente do lado de fora falar, mas a gente tem que entender que também o técnico ele tem que proteger os seus jogadores e também ter uma noção de que ele precisa trabalhar, independente se ele tem peça ou não, é esses jogadores que ele tem hoje, então ele tem que fazer esse Corinthians jogar com o que ele tem. Com relação ao Yuri Alberto, cara, parece que dá para entender direito, ele toma um amarelo, não foi nem questão de gol, porque ele chega aí meio que atrasado e divide com o goleiro. Mas a questão do Yuri Alberto é que, cara, o torcedor já não tem mais paciência com ele. A gente já comentou aqui, eu acho que também, a gente já falou isso, é um dos atacantes que mais tem oportunidade, há 2 anos ele está titular, e ele não sai do time. Então, também é uma maneira de você conversar com pessoal, porque se você for ver, cara, todo mundo brigou com o Luan, mas o Luan nunca teve tanta oportunidade que nem o Roberto teve, certo? Não estou questionando, o Luan não teve uma passagem pelo Corinthians, mas o Roberto também precisa fazer por onde. Então o torcedor já não está mais gostando, ele precisa melhorar o futebol dele, e aí o que não justifica o Mano Menezes falar isso, mas o fato é que já está pesando, a situação da titularidade do Yuri Alberto já está ficando insustentável. Fora isso, o Corinthians, cara, eu já disse aqui, a minha visão, o Corinthians não tem peças e o elenco não é tão bom assim para brigar com os outros times aí, que eu acho que nesse momento São Paulo e Palmeiras são os favoritos aí. Dito isso, Eric, o que você tem a dizer sobre essa situação aí do Corinthians? Eu acho que vocês já falaram bastante aí, né? Já resumiu bastante a situação.
que eu acho que eu não sei se o Mano Menezes está forçando, eu acredito que não. Mas a verdade é que o Mano Menezes já faz algum tempo que não faz um grande trabalho em lugar nenhum, né? Ele saiu meio que ali do Internacional, não uma viés de alta, saiu ali com um certo desgaste já, até mesmo de parte do elenco. A questão com o Yuri Alberto, cara, eu acho que é muito simples. Ele realmente não tem confiança. Ele já vem mostrando há um bom tempo que não consegue se firmar, que não merece talvez ser titular. O problema é o seguinte: quem que o Corinthians tem para repor ele? Vai chegar agora, né? Vai chegar agora o Pedro Raul. Contratou? Então, tá para confirmar o Pedro Raul. Fez a oferta lá, parece que o Toluca, né? Não lembro qual time do México que ele tá vindo. O que acontece é o seguinte: o Yuri Alberto lá jogou pouquíssimas vezes de titular, tem apenas 2 gols na atual temporada, e um dos jogadores que tem mais gols do que ele é o Volpi, que foi goleiro do São Paulo aí até um tempo atrás, tem 6 gols. Então imagina só, você vendo que vai chegar no seu time um atacante que tem menos gol na temporada que o seu goleiro. Assim, cara, é uma situação complicada. O Corinthians tem que... E caro, hein? Falar. E vamos ser sinceros, né? Caro, caríssimo. 6 milhões, né? Estão pedindo? A passagem pelo Vasco também do Pedro Raul não foi das melhores. Não. Então, vamos ver se o Corinthians também não está contratando mais. O Vasco negociou ele rapidinho. Mas cada momento, cada tempo é uma história diferente. Talvez ele possa chegar no Corinthians e fazer diferente, vingar, mas o fato é que a gente também está vendo um Pedro Raul, mais um Yuri Alberto, né? Assim, não sei se em termos de perder muito gol, pode ser que o Pedro Raul seja diferente, se tiver mais oportunidade cara a cara, possa fazer mais gol, não sei, não acompanhei a passagem dele lá no Toluca, não vi os jogos, não sei se ele perde mais gol ou menos gol igual o Yuri Alberto, então é uma questão de ver como que vai ficar chegando, né? Sim, o problema é que talvez o Corinthians esteja contratando o Pedro Raul de 3 anos atrás, que ele jogava no Goiás, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Provavelmente é esse Pedro Raul aí que o Corinthians está buscando. E não é a realidade hoje. Também, né? Exatamente. Foi temporada 22, é verdade. Foi lá do Goiás e o Vasco contratou ele para 23. Cara, assim, o momento aí de destempero aí do Mano Menezes, que perdeu a paciência, chamou o Yuri Alberto de burro, foi algo assim que acontece muito no campo de futebol, é que realmente dessa vez gravaram a sonora dele lá e foi uma coisa mais externada. Teve o caso aí, que nem o Mike falou, né, do Diniz com o Tietê, naquele jogo do São Paulo contra o Red Bull, no Campeonato Brasileiro de 2020, e assim, são coisas que acabam reverberando no dia a dia do ambiente ali, né, dos jogadores. Mas acho que assim, amanhã muita coisa pode definir os rumos, né, desse Corinthians aí. Provavelmente vai estrear, acho que o menino lá, o Garro, né, finalmente vai ser liberado para jogar. Mas eu vou ser bem sincero, eu tô vendo aí uma chance muito grande do São Paulo conseguir ganhar esse jogo amanhã em Itaquera lá e afundar o Corinthians na crise. Mas a gente sabe, né? Clássico é clássico. E vice-versa. Cara, ainda sobre a crise, rapidinho. Eu entendo que é um processo, né? Você reestruturar. Mas, para mim, o Corinthians erra demais justamente na questão das contratações, cara. Porque um dos princípios de você reestruturar, acho que é cortar gastos, acho que é acertar as dívidas com jogadores que já estão no elenco. E aí você aparece contratando Pedro Raul, aparece querendo o Mateuzinho por... não me lembro exatamente a quantia, mas vou falar aqui, se não me engano, era 3 milhões de euros, coisa do tipo. Então, assim, para mim, o erro maior é esse, cara. Assim, dar um passo maior do que a perna.
para não ficar para trás dos adversários na questão de mercado, sabe? Então vai lá e, não, eu pago. O São Paulo não pegou o Pedro Raul, porque o São Paulo estava interessado? Não, nós vamos comprar o Pedro Raul, porque a gente pode, entendeu? Claro que pode fazer loucura, depois não consegue pagar, e aí entra nessa várzea que tá. Esse gancho que você falou, quando eu digo o processo, é que a gente pega pela fala do presidente aí que foi eleito. O Corinthians vai ser protagonista, a gente vai voltar a ser grande. Então existe um processo para isso. Por mais que você tenha dinheiro, cara, você vai levar um tempo, você tem que ter uma análise, você tem que ver qual jogador vai vir, se os jogadores têm caixa no Corinthians. Não é qualquer jogador que joga no Corinthians, em qualquer clube. Então eu acho que ele já tá querendo, sabe, já ser grande, sem você ver, como vai ser, que sistema vai jogar, se ele tá com um técnico que não foi ele que contratou. Então provavelmente, se continuar dessa maneira, nem o Mano Menezes vai continuar. Então, assim, será que o Corinthians vai voltar a ser um time ofensivo ou vai ser defensivo? Então, qual que é o processo? Então, você vai estar contratando jogadores que você nem sabe que jeito que o Corinthians vai jogar, qual que é a nova filosofia. Então, isso cabe muito no que você falou, que é a fala do presidente. Ele está querendo ser protagonista a qualquer custo. Mas aí, quando eu digo assim, hoje, a gente viu o Flamengo, hoje é um dos melhores aí em termos de gestões, e Palmeiras. O Palmeiras caiu, o Flamengo passou um bom tempo quase caindo e com finanças não em dia. E hoje está estruturado porque teve um processo. E hoje contrata qualquer jogador porque muitos jogadores querem ir no Flamengo, muitos jogadores querem ir no Palmeiras, pelo processo e pela organização. Mas isso não significa só porque ele fechou um patrocínio de 1 bilhão aí, como ele disse, que vai conseguir trazer jogadores, aí você fica um juntado e aí você nem sabe se vai ser utilizado esses jogadores, se vai servir ou não. É isso. Mas tirando o gancho aí, cara, da crise do Corinthians, a gente já tem que emendar, porque é semana de clássico. E aí, apontando aí, temos São Paulo e Corinthians aí